Eu sou a Dília Gonçalves, professora especialista no embelezamento do olhar, e nesse primeiro módulo a gente vai falar um pouquinho sobre o princípio de tudo, a base de tudo. A gente vai falar um pouquinho sobre a questão da anatomia do pelo, né? Isso é muito importante quando vocês explicam sobre algumas questões para cliente. A gente vai falar sobre visagismo, tipo de rosto e tipo de sobrancelha para cada tipo de rosto. Então, o que acontece? Resumindo um pouquinho para vocês, quando vocês começam a agregar termos técnicos para clientes de vocês, não só termos técnicos, mas como conhecimento. Quando a cliente ela passa a enxergar que você tem um conhecimento amplo daquilo que você está fazendo e está falando, gente, ela vai valorizar muito mais o seu trabalho, tá? Porque não é simplesmente design de sobrancelha, ele hoje em dia não é só tirar pelinhos, né? Como era antes, a gente só ia lá no salão e tirava os pelinhos, cobravam R$ 5, gente, vocês lembram disso? Eu me lembro perfeitamente que cobravam R$ 5, limpava a sobrancelha, deixava aquela vírgula assim, né? E ok. Hoje não, hoje o conhecimento ele está muito mais amplo, ele está muito mais, tá bem maior e por isso que a gente pode agregar muito mais valor ao nosso trabalho, tá? Então, no design de sobrancelha vocês vão aprender sobre a questão de medidas específicas, vocês vão personalizar a expressão do olhar de cada pessoa, vai embelezar, transformar, corrigir, marcar o olhar, deixar o rosto harmonioso. Então, tudo isso daí é possível através do design da sobrancelha. E aqui vocês vão começar a aprender todos os pilares, aprender os pilares que realmente vão fazer com que vocês consigam realizar isso, tá? O princípio de tudo, gente, eu costumo dizer que é muito importante quando a cliente chega, eu gosto de fazer uma avaliação nela, né? Então, ela tem uma fichinha de anamnese, onde a gente faz uma avaliação. E o que é essa avaliação? Essa avaliação é um bate-papo, né? Onde a gente pergunta para a cliente se ela já teve algum tipo de... primeiro a gente tem todos os dados dela, depois a gente vai perguntar se ela já teve algum tipo de alergia, enfim. Mas nessa avaliação, uma das coisas principais que eu gosto de colocar é em relação à anatomia do pelo da nossa cliente. Explicando para vocês aqui, nós temos 3 fases do nosso pelo. Então, a gente tem a fase anágena, né? É a fase que o pelo está em crescimento, ele está fixo ainda dentro do folículo. Nós temos a fase catágena, onde o crescimento ele já terminou, o pelo está queratinizado e implantado dentro do folículo. Bom, já na fase catágena, o crescimento ele já terminou, né? O pelo está queratinizado e implantado dentro do folículo. A gente costuma também chamar essa fase de repouso, né? Afinal de contas, é um momento em que o pelo tá ali, ó, quietinho, paradinho, descansado. Essa fase, gente, ela dura mais ou menos aproximadamente aí, em média, de 2 a 3 semanas. Eu costumo dizer também, tecnicamente a gente fala assim mais claro para o cliente, né? Eu costumo dizer que o pelo ele vai crescer, aí tem o bebê, o adolescente e o velhinho. Então, o pelo do nosso corpo todo, ele nasce, ele cresce e ele morre, tá bom? E aí depois a gente tem a fase de queda, que é a fase telógena. Então, nessa fase já vai nascer um novo pelo dentro do folículo. E aí, à medida que um vai nascendo, o outro vai empurrando o outro velho para fora, tá? Então, essas 3 fases é importante a gente avisar para cliente. Alguns clientes a gente consegue falar, gente, por isso que é importante a gente estudar, porque com alguns clientes eu consigo falar fase anágena, catágena e telógena, dependendo do grau de escolaridade da sua cliente. Outra cliente, se você falar isso, ela nem vai entender. Então é importante a gente também ter um pouquinho desse discernimento. Aí você fala, olha, o pelinho ele nasce, cresce e morre. Ele vai ter o bebezinho, o adolescente e o velhinho, entende? Então é importante também a gente estar entendendo um pouquinho aí de cada cliente e se adaptando. Por que eu falo que é bem importante, gente, a gente falar sobre isso, sobre a questão da anatomia do pelo para nossa cliente? Veja bem, algumas situações que a gente possa vir a passar pode fazer com que a gente antecipe essa fase telógena, que é a fase de queda.
Então, às vezes, algum estresse emocional, às vezes a pessoa ou ela tá grávida, gestante, lactante, nessa fase aí de lockdown, onde a gente está em casa, né, acaba ficando um pouco mais estressado, passando por algum período emocional, pode vir a acontecer a antecipação dessa fase pelógena, ou seja, a queda desse pelo. Então, o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui dos cílios para vocês, tá? Nós perdemos de 2 a 5 pelinhos por dia de cada cílios, de cada olho. Então, por que eu falo dessa fase da anatomia do pelo para minha cliente? Porque às vezes, se ela está passando por alguma fase dessa que eu acabei de citar para vocês, e aí a gente acaba não sabendo. No outro dia, por exemplo, ela começa a ter muita queda, a cair muito pelo, e aí eu falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Então é importante que eu avise para ela que se ela estiver passando por algum período de estresse emocional, ou de repente tomando algum medicamento, sabe uma coisa comum que acontece também? Quando a pessoa está tomando algum remédio, algum medicamento para crescimento também do cabelo, isso acelera, né, a fase. Então, gente, é importante a gente avisar para o cliente. No caso do design da sobrancelha, por que eu aviso? Porque às vezes essa cliente é uma cliente assídua que vem a cada 15 dias. Então, percebam só. Ela vem para mim a cada 15 dias para poder fazer o design de sobrancelha. E aí, por algum motivo, em algum período, ela começa a passar por essa fase da questão emocional. E aí ela começa a ter falhas na sobrancelha. Se ela não entende dessa fase da anatomia ainda, se eu não passei a explicar para ela, ela pode entender ou achar que talvez a culpa seja minha, né? Que talvez eu falhei a sobrancelha dela, ou eu devo estar passando algum produto que não está caindo muito bem, enfim. Então é sempre importante a gente falar. E outra coisa, né, gente? Não só falar, porque isso daí vai trazer um diferencial para a gente. As pessoas elas vão realmente começar a olhar para a gente de uma forma diferente. Uma dica também que eu dou que eu acho muito bacana é que eu sempre oriento a cliente a fazer uma esfoliação nas sobrancelhas. Então, eu sempre oriento ela uma vez por dia no banho, a ela pegar um esfoliante e esfoliar a sobrancelha no sentido horário, nunca no sentido contrário do pelo. Então, aqui, ó, ela sempre vai fazer uma esfoliação no banho, porque essa esfoliação facial, o que vai acabar acontecendo? Ela remove as células mortas. Então, ela remove aquele extrato córneo e aí vai ativar a circulação daquela região, estimulando o crescimento do pelo. Então, gente, essas dicas aí são diquinhas que a gente faz que realmente fazem a diferença. São dicas pequenas, né? Mas que para o cliente, gente, fazem muita diferença. Porque se coloquem no lugar, tenham empatia, se colocar no lugar do cliente e ir num salão, em um lugar onde você vai chegar lá e a pessoa, você vai deitar na cadeira ou na maca e a pessoa só vai retirar. Agora, imagina só você deitar, a pessoa falar da anatomia do seu pelo, que é uma coisa que a maioria das pessoas não sabem. Ou falar que dá uma dica para você estimular, esfoliar a sua sobrancelha, que aquilo vai estimular o crescimento de... Gente, isso daí vai fazer uma diferença muito grande. Vocês podem ter certeza disso, tá bom? Então, façam isso que vai dar muito certo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o visagismo, que é uma parte que eu particularmente amo e sou apaixonada. Então, o visagismo ele é um termo que deriva do francês visage, que traduzido significa para o rosto. A técnica do visagismo ele vai oferecer uma direção aos profissionais. Hoje em dia, praticamente de todas as áreas. Cabeleireiro, maquiador, pessoa estilista de moda, todo mundo usa o visagismo hoje em dia. Gente, até os cílios, tá? Hoje em dia, nos cílios, nós utilizamos muito o visagismo. Quando eu iniciei, há quase 10 anos atrás, que eu fazia cílios, não tinha isso. Os cílios era PMG, só tinha um tamanho. Hoje, nos cursos de cílios, nós ensinamos toda a técnica de visagismo para a pessoa. O formato de rosto, qual que é o formato de olho, e aqui vocês vão aprender isso também. Porque isso vai fazer com que vocês se tornem um profissional premium, um profissional ouro. Sabe aquele profissional que é o diferencial? Que vai realmente fazer vocês atingirem a independência profissional de vocês, realizar os sonhos de vocês através do design de sobrancelha?
Então, vocês vão precisar fazer isso daqui, tá bom? Então, gente, o visagismo é um conjunto de técnicas, né, que ele é utilizado aí para poder o quê? Valorizar a beleza do rosto. Ele vai trazer para vocês correções adaptáveis ao cliente, né? Ou seja, de acordo com a geometria, é possível obter a melhor solução em cores, coloração e até mesmo na maquiagem. A filosofia do visagismo ela vai basear em acentuar o que é belo e disfarçar o que não é. Então, a gente utiliza muito isso no design de sobrancelha. Vocês não têm ideia. Por quê? Gente, se eu não souber como que eu vou fazer uma medição correta do início da minha sobrancelha, de uma cauda, eu posso deixar essa pessoa com um olhar triste, eu posso deixar essa cliente minha com um olhar muito maquiavélico, malévola, posso deixar com cara de brava, dependendo do ângulo que eu fecho aqui a minha sobrancelha. Então, os passos desse curso vai ensinar vocês a adaptar essas correções, tá bom, gente? Então, a gente vai aí acentuar o que é belo e disfarçar o que não é. Então, no caso das sobrancelhas, o objetivo principal, né, do visagismo é tornar o olhar mais profundo, deixar o olhar valorizado, realçar a beleza dos olhos, né? Então, através da expressão. É claro que é assim. O que eu costumo dizer que eu acho que é muito importante? Nós somos profissionais responsáveis por saber o que é certo e o que é errado. Porém, gente, acima de qualquer conhecimento que você tenha, o mais importante de tudo é que você tenha empatia. Se colocar no lugar da outra pessoa. Então, o que é isso? É você orientar ela o que é certo, mas você ouvir ela qual que é a opinião dela, o que ela espera. Porque o visagismo, ele não é uma regra. Então, não é porque eu tenho o rosto arredondado que eu tenho que deixar minha sobrancelha arqueada. Ou não é porque eu tenho o rosto comprido que eu tenho que deixar minha sobrancelha. É obrigação minha como profissional eu entender, eu ter o conhecimento. Mas agora, como humana, obrigação como humana e profissional também, é eu poder escutar, ouvir o cliente. Porque como eu já falei e repito, nessa fase que a gente está vivendo hoje, a gente precisa muito ter empatia, sabe? Se colocar no lugar da outra cliente. Porque aí o que acontece? Você vai orientar ela. Você vai ter várias opções de falar para ela que você pode fazer de um lado. Você pode até simular um lado de uma forma, o outro lado de outra. A gente sempre colocar-se no lugar do cliente, tá? O cliente também, ele nunca, se fugir, eu costumo dizer assim, se foge do que é correto para você, né? Se fugir muito, ok. A gente não faz. Mas é importante a gente orientar. E o cliente estar feliz e satisfeito, independente de qualquer coisa, é a principal. É a principal decisão que a gente tem que tomar, tá bom? Então é isso. Então esse é a filosofia aí do visagismo, onde a gente vai precisar acentuar o que é belo e disfarçar o que não é. Então, para que a gente tenha uma sintonia, que a gente faça tudo isso, é importante que a gente tenha aquela fichinha de avaliação que eu falei para vocês. Nessa fichinha de avaliação, você vai ter o bate-papo. Então, a primeira coisa, o bate-papo com o cliente é muito importante, porque você precisa entender o que ela quer também, tá? Bom, o segundo passo aqui. Nessa imagem, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das formas geométricas e os tipos de rosto. Nós sabemos que o nosso rosto ele se assemelha a algumas formas geométricas. Porém, aqui nós vamos trabalhar com algumas formas geométricas mais comuns que nós temos aqui no nosso país, enfim. Mas são infinitas, gente. O que eu falo para vocês que é extremamente importante, tá? É muito importante que vocês entendam que alguns tipos de rosto, vocês vão observar bem os ângulos. Vai ser bem fácil depois dessa aula que vocês conseguirem identificar. Porém, é claro que com o dia a dia, com o passar do tempo, conforme vocês vão treinando isso, vocês vão conseguir adaptar e visualizar melhor. Então, aqui a gente tem a forma hexagonal com a lateral reta, rosto redondo, triangular, retangular, rosto quadrado, triângulo invertido, hexagonal com a base reta, losango, oval.
Porém, nós vamos trabalhar com algumas formas mais comuns, ok? Então, a partir daí, eu quero que vocês agora entendam quais são os formatos de rosto. Por quê? Primeiro, nós vamos descobrir o formato de rosto de cada pessoa. Depois disso, que a gente descobriu o formato de rosto, a gente vai identificar aí qual o tipo de sobrancelha para cada tipo de rosto. O primeiro rosto que a gente vai apresentar aqui para vocês é o rosto redondo. Então, nesse rosto, qual que é a característica principal desse rosto? A largura do rosto e a altura do rosto, elas são praticamente as mesmas. Os ângulos, gente, eles são pouco definidos, tendo a linha da mandíbula um pouco mais arredondada. Então, esse é um tipo de rosto, uma característica que ele não vai apresentar nenhum tipo de linha reta, ok? Os ângulos vão ser bem pouco definidos, um pouco mais arredondada. Tomem só cuidado, porque às vezes esse tipo de rosto ele pode ser confundido com o oval, tá bom? Mas aí vai ter uma diferença em relação ao comprimento. Por quê? O rosto redondo, a testa do rosto redondo, ele é um pouquinho menor, tá bom? Então, só tomem cuidado para não ser confundido muito com a questão do oval. O que eu falo? Uma dica que eu dou para vocês, voltando aqui nesse slide. Ai, meu Deus, eu não sei qual tipo de rosto, como que eu faço? Isso daí eu aprendi lá no começo, que me ajudou bastante quando eu iniciei. A gente vai trabalhando por eliminatórias. Por exemplo, se a cliente eu percebo que ela já tem um rosto um pouco mais comprido, eu vou trabalhando por eliminatórias. Então, vou descartando. Bom, se ela tem um rosto comprido, então ele não é nem quadrado, nem redondo, nem, entende? Nem é retangular, por exemplo. Desculpa, retangular não. Losango ou triângulo invertido. Então, eu vou eliminando. Então, se é comprido, ou ele pode ser retangular, ou pode ser losango, ou pode ser oval. Entenderam? Então, se a cliente chega com o rosto menor para mim, né, menorzinho, um pouco mais arredondadinho, então eu vou descartando o rosto retangular, vou descartando o rosto alongado. Então, eu vou trabalhando com eliminatórias. Triângulo invertido. Dessa forma, vai ficar mais fácil para eu poder entender. Ok, gente? Então, isso daí é uma dica super legal. O rosto quadrado. Como que eu vou identificar o rosto quadrado? A largura da testa e do maxilar, elas são basicamente as mesmas. Então, o contorno da lateral do rosto, da bochecha até o maxilar, ela forma uma linha reta. Então, é um rosto de expressão forte, é um rosto mais expressivo, é um rosto que é um pouco mais fácil, eu acredito, de ser identificado, tá? Então, eles têm as linhas, vocês vão ver os ângulos e as linhas dele aqui, ó, um pouco mais acentuadas, tá? Mais intensa, então é um rosto mais forte, uma expressão, né? Tem uma linha reta aqui na lateral, tá? Então, esse rosto, na maioria das vezes, ele pode ser bem facilmente identificado através da linha reta aqui da lateral e do maxilar, tá bom? E aí, gente, é muito bacana, porque também vocês, através do tipo de rosto, vocês vão saber identificar qual é o tipo de corte de cabelo, qual tipo de óculos vai combinar, entende? Então, isso é muito legal. No meu curso de micropigmentação também, eu ensino sobre a questão das peles, né? Questão de pele fria, pele quente, Não sei se já aconteceu com vocês eu coloco um dourado, combina mais comigo do que o prata. Por que será? Por causa do meu fundo de tom de pele. Então, tudo isso faz parte do visagismo. Por isso que eu falo que quanto mais vocês estudam, mais conhecimento vocês têm, mais vocês vão poder entregar para o cliente de vocês um diferencial. Mais vocês vão ter a oportunidade de ser uma designer de sobrancelha diferenciada na região de vocês, tá bom? A gente vai falar aqui um pouquinho agora sobre o rosto triangular. Então, o rosto triangular, ele tem a testa mais larga e o queixo, ele é mais estreito. Ele lembra, gente, literalmente, o formato de um triângulo invertido. Então, é muito legal. Esse rosto, eu acredito também que ele é bem fácil de ser identificado, né? Porque ele tem o queixo mais fino, a testa como um triângulo invertido.
Uma outra dica que eu dou também para vocês. Aqui a gente está falando das características do rosto, e aí vocês podem, através de, por exemplo, através dos ângulos, identificar. Uma outra dica também que eu posso dar para vocês é que, quando o cliente vier e vocês estiverem com muita dúvida, olha só, o que vocês vão fazer? Ó, vocês vão juntar a mão de vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar bem aqui na câmera. Isso, ó. Vocês vão fazer isso daqui na mão de vocês, tá vendo? Aí a cliente amarra o cabelo, ela coloca o cabelo todo para trás e vocês vão colocar a mão aqui, ó. Tá vendo? Ó, coloquem a mão. Ó, vamos ver se vocês conseguem identificar o meu tipo de rosto aí. Coloquem a mão, peçam para a cliente fechar os olhos. Estão vendo? Dessa forma, tá vendo que vai formar aqui, ó? Entre a minha mão, eu vou formar um desenho. E aí eu vou começar bem aqui da altura do meu dedo até aqui o encaixe da minha mão. E aí eu vou conseguir identificar se o meu rosto é oval, se é alongado, se é quadrado. Entende que aqui os ângulos aqui, ó, da minha mão, eu vou conseguir encaixar também para saber se forma uma linha reta, se não forma. E aí, ó, vou deixar a dica para vocês. Vou deixar meu rostinho para vocês aqui, ó, para que vocês tentem adivinhar qual que é o formato de rosto. Não vou falar, depois vocês deixem aqui no comentário para ver se vocês conseguiram acertar, tá bom, gente? Outra coisa que é importante, eu falo muito nos cursos também. Formato de rosto não tem nada a ver com biotipo, com porte físico, com peso, não tem nada disso, tá bom, gente? Formato de rosto absolutamente não tem nada a ver. Ah, eu tenho um rosto redondo porque eu sou mais gordinha, isso e aquilo. Absolutamente nada, tá? Rosto alongado. No rosto alongado, as laterais, elas vão afinando até chegar no queixo, sendo ligeiramente mais largo na testa, um pouquinho mais longo, e tem as linhas do maxilar um pouco mais arredondado. Então, isso daqui é uma característica de um rosto alongado, que também eu acredito, eu vejo que é um rosto super, hiper, mega fácil de ser identificado também. E por que eu falo, gente? O rosto alongado, bom, lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre a questão dos formatos de sobrancelha para cada tipo de rosto. Então, o que eu aconselho a vocês aí? Que já peguem um papel e uma caneta, estejam aí com papel e uma caneta do ladinho de vocês, que daqui a pouco vocês vão desenhar para mim os tipos de rosto, os tipos de sobrancelha para cada tipo de rosto, tá bom? Rosto oval, ele é longo e estreito. Ele pode ser oval, tendo a linha da mandíbula mais arredondada, ou retangular, com os traços do queixo mais definido. Então, rosto oval, olha a dica aí, hein? Então, rosto oval, gente, ele tem características. Ele pode ter a linha da mandíbula um pouco mais arredondada, ou ele pode ter o traço do queixo um pouco mais reto e definido. Eu costumo falar também que é bem importante, não existe, gente, um padrão de beleza, tá? O padrão de beleza, na minha opinião, eu digo, o que é mais bonito é o interno, que vem de dentro para fora. Então, não existe um padrão de beleza correto. Existem as características de cada rosto. Então, assim, a sua antropometria, ela vai ser única. É claro que quando você, falando aqui já um pouquinho nesse próximo slide, né? Quando você faz as medidas, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a construção, formas de sobrancelhas conforme o tipo de rosto. Então, quando a gente pega lá algumas medidas que são padrões, onde a gente precisa trabalhar para a gente ter uma segurança e não sair muito daquilo, de acordo com cada antropometria, aquela sobrancelha, ela vai se encaixar naquele tipo de rosto. Agora, o que a gente não pode perder é achar que o meu rosto, por ser alongado, não vai ser mais bonito do que o que é quadrado. Nada disso, gente, tá bom? Então, toda sobrancelha que você fizer, dependendo do tipo de rosto, vai cair bem no tipo de rosto daquela pessoa, tá bom? Cada pessoa é única e exclusiva. Por isso que eu falo para vocês que é importante também vocês entenderem um pouquinho, trabalhar com a questão da personalidade. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a personalidade de cada pessoa, porque com cada cliente você tem que ter um tipo de tratamento, você tem que ter um tipo de fala. E aí, quando você consegue aprender isso, gente, é muito bacana, tá? Então, olha só. Então, construção de formas de sobrancelhas conforme o formato de rosto. Toda sobrancelha, gente, ela vai ter
um início, onde ela vai começar sempre aqui, ó, na via lacrimal. O início, ela vai ter um ponto alto, tá, da minha sobrancelha, que é onde eu vou ter o meu arqueamento, e ela vai ter o final da sobrancelha. No decorrer desse curso, você vai aprender várias técnicas de como você construir os pilares para se construir um design de sobrancelha. Mas o que eu quero que vocês entendam é que a sobrancelha ela tem um começo, ela tem um ponto alto, meio, e ela tem um final, tá? Do começo até o ponto alto representa 60% da minha sobrancelha. A cauda, ela sempre vai representar 40%. Eu nunca posso ter uma sobrancelha que é 50-50 em questão de tamanhos, tá bom? Então, ela... Uma outra dica que eu dou também, eu costumo dizer que é assim, ó, o avião vai decolar e o avião vai pousar. O avião vai decolar e o avião vai pousar. Repitam aí comigo, gente. Não se esqueçam disso. São umas coisas que eu falo que é realmente para ficar na cabeça, ó. O avião decolou e o avião pousou. O avião decolou e o avião pousou. Não existe nada além disso. Por quê? Porque a gente trabalha através de linhas retas. Quando eu trabalho através de linhas retas na sobrancelha, fica muito mais fácil de eu entender, tá? Em um próximo vídeo mais pra frente eu vou mostrar para vocês alguns erros que são cometidos aqui no comecinho que não podem ser cometidos. Então, por isso que quando a gente fala do avião, é porque você tem que traçar uma linha reta mesmo, ó, como tá aí na imagem. Do início até o meu ponto alto, do meu ponto alto até o final. Do início até o ponto alto, do ponto alto até o final. Não existe outra forma. E aí, agora, o que eu devo evitar em cada tipo de rosto? Dília, eu já identifiquei qual que é o tipo de rosto de cada sobrancelha. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso saber o que eu devo evitar. Lembrando lá atrás que eu falei para vocês, né? Respeitar um pouquinho da empatia. Então, vamos lá agora. Pega o papelzinho e a canetinha de vocês, que a gente vai falar um pouquinho e depois vocês vão desenhar. Olha só. Se vocês quiserem, vocês podem pegar uma folha de sulfite normal, uma folhinha branca, fazer uma bolinha aí, ó. Uma bolinha e tentar desenhar uma sobrancelha. É até legal que depois vocês vão comparar, gente, porque como essa primeira aula, vocês ainda não têm uma noção ainda de como fazer uma sobrancelha e um desenho em branco. Então, vai ser muito importante vocês desenharem aqui sem um parâmetro para vocês poderem entender como é importante as ferramentas. Então, aqui nessa folha, vocês vão desenhar uma sobrancelha como eu falei, lembra do avião? Foi, decolou e pousou. Aí na parte de cima, decolou e pousou. Na outra aula, nas próximas aulas que a gente ensina a desenhar a sobrancelha no papel, vocês vão notar como vai mudar. E vocês vão fazer um comparativo, tirar uma foto e me mandar. Ok? Combinado? Vai ser bem legal, gente, esse desafio que eu acabei de ter agora na minha cabeça, tá? Então, no rosto redondo, evite formatos de sobrancelhas longas, sobrancelhas retas e arredondadas e com caudas longas, pois isso só causará a impressão de que a face é mais arredondada. Então, é aconselhável enfatizar o arco da sobrancelha. E se a sobrancelha é reta, a gente deve elevar um pouquinho mais esse arco. Então, se eu fizer uma sobrancelha muito longa, muito reta e arredondada, então ela só vai ter essa impressão, gente, de que a face ainda é mais arredondada. Então, às vezes, né, eu posso até desenhar um lado de uma forma, outro lado de outro, para a cliente mais ou menos entender. Mas é importante, quando eu falo isso para ela, qual que é a importância, né, da gente enfatizar o arco, ela vai entender, ela vai me valorizar muitíssimo mais. No rosto quadrado, nós devemos evitar sobrancelhas muito retas. O rosto vai aparecer mais curto e com traços mais rígidos. É aconselhável arco e a cauda não muito longa. Para tornar um rosto mais suave, feminino, nós iremos fazer uma linha do arco suavemente arredondada. Isso também a gente mostra para vocês como que vocês vão quebrar as extremidades. Como que vocês vão fazer com que a sobrancelha não fique mais tão arredondada, tá bom? E que a parte do arco dela tenha um leve acentuado, um leve arredondamento. Por quê? A gente já não trabalha mais com aquela sobrancelha, gente, muito arqueada. A gente costumava dizer, as clientes brincam, o símbolo da Nike.
porque não é mais elegante, tá bom? Então, no decorrer das aulas, vocês vão aprender a como quebrar as extremidades, trazer uma suavidade para a sobrancelha e ainda ela permanecer arqueada. No rosto oval e alongado, evite sobrancelhas muito arqueadas, porque o arco elevado ele vai apenas acentuar o comprimento do rosto, o que é totalmente indesejável para a gente. Então, é aconselhável um formato mais regular e sem um arqueamento acentuado. Então, aí o que vocês vão fazer? Tá vendo ali do lado, gente? Ó, vocês vão pegar a folhinha, vão desenhar aí, ó, um rosto oval, né? E aí vocês desenham de um lado a forma certa e do outro lado a forma errada, tá bom? Não se preocupem agora nesse primeiro momento de fazer tudo muito certinho em questão das sobrancelhas, tá? Que aí depois a gente vai mostrando para vocês como que realmente vocês vão fazer, vão ter uma simetria perfeita nas sobrancelhas, desenhando no papel. O rosto triangular. Então, nesse tipo de rosto, evite sobrancelhas longas e retas. É aconselhável sobrancelha suavemente arqueada nesse rosto. O início da sobrancelha e o final precisam estar no mesmo nível. Gente, quando a gente fala de mesmo nível, ó, deixa eu pôr aqui para vocês. Existe um nivelamento que é muito importante. Isso daí a gente fala lá nos pilares para início de se construir um design de sobrancelha, que é o quê? Quando eu deixo a minha sobrancelha, lembra do meu avião, vai pousar e decolar, mas ele tem que pousar e decolar na mesma altura, tá? Então, por exemplo, eu não posso ter uma sobrancelha muito baixa aqui e uma cauda assim, ó, muito alta. Ou eu não posso ter uma cauda muito baixa e aqui assim, ó. Olha lá, gente, como já entenderam? Então, uma das coisas principais que a gente aprende quando a gente está iniciando um design de sobrancelha é que a gente precisa construir uma linha reta. Essa linha reta vai fazer com que o início da minha sobrancelha altura e o final, elas fiquem na mesma altura. Por quê? Se eu deixo a cauda muito para baixo, muito abaixo, eu vou ter um olhar triste. E se eu deixo essa cauda muito para cima, eu vou ter um olhar assim, malévola, sabe? Aquele do Star Wars também. Então, assim, não é interessante. Não vai me trazer uma harmonia. Então, aqui também se aplica nesse quesito do rosto triangular, mas eu costumo deixar isso aberto para que a gente consiga utilizar isso em todos os tipos de rosto. Até porque no nosso mapeamento, quando a gente faz a primeira linha, que é a linha base inferior, a primeira coisa que a gente faz é trabalhar essa linha base inferior, tá? Porque é a linha que vai realmente fazer com que a gente tenha esse ângulo correto aí da sobrancelha, tá bom? Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre a questão dos rostos. E eu agora, finalizando, eu falei para vocês sobre a questão do alinhamento e a gente vai ver um pouquinho mais isso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre os tipos de olhos, porque isso também influencia. Então, é extremamente importante que vocês entendam qual o tipo de olho da minha cliente, né? O que isso influencia no meu visagismo, no meu design de sobrancelha? Será que isso faz realmente diferença? Então, quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais harmonioso você vai poder deixar essa cliente. Porque os primeiros passos do design são correções adaptáveis através do pensamento mesmo, de deixar leve o rosto, dependendo do formato da sobrancelha. E aí depois vocês vão podendo corrigir algumas situações com sombra, com rena, com a tintura, tá? Então, assim, vocês vão conseguir fazer essas correções. Que futuramente, qual que será o intuito? Futuramente, a gente vai corrigir através da micropigmentação, né? Então, no design de sobrancelha, a gente ainda fica um pouquinho mais limitado com algumas correções. Mas aí, no decorrer do curso, a gente vai mostrar tudo para vocês. Já na micropigmentação, a gente consegue realmente transformar aí algo que não está correto e que esteja fora do nosso alcance do design, tá bom?
Então, nessa aula de hoje, eu espero que vocês tenham compreendido a questão, a importância do formato de rosto e do formato de sobrancelha para cada tipo de rosto. Lembrando, como eu falei para vocês, lembrando que eu falei que é extremamente importante a questão da empatia, né? A empatia, ela é o quê? Nada mais do que a capacidade de poder interagir, de poder se relacionar com as pessoas, construir um relacionamento realmente de segurança. Isso é a base de tudo. Por isso que a gente já passa aqui no primeiro módulo para vocês, tá? Então, fazer com que as pessoas se sintam ouvidas, amadas e acolhidas e abraçadas, mesmo sem a gente poder tocar tantos, né? Então, reconhecer a preocupação, se colocar no lugar. Porém, nós, como profissionais, a gente tem a obrigação de orientar, de ensinar e de falar para ela o que é certo e o que é errado, tá bom? Mas aí depois a gente vai ouvir e entender o que realmente elas querem. Porque o importante de tudo é fazer com que a pessoa se sinta bem, saia de lá com uma outra perspectiva. Não só apenas, eu fiz uma sobrancelha. Eu não só fui no estúdio da Jillian ou no estúdio de vocês, na clínica, fazer só uma sobrancelha, não. Foi muito mais do que uma sobrancelha. Então é isso, gente. O que eu quero é ouvir o feedback de vocês realmente, é que vocês me deem esse feedback, sabe? Que vocês conseguiram fazer realmente a diferença na vida das pessoas. Os 5K mais lá, o dinheiro, os 5 mil reais, ele vai ser uma consequência, tá? Mas para que tenha essa consequência, vocês vão precisar seguir todos esses passos. E aí, automaticamente, vai ser nítido que as coisas vão começar a cair, a acontecer, tá bom? Bom, então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre visagismo, tipo de rosto e tipo de sobrancelha para cada tipo de rosto, tá? Então eu espero vocês na próxima aula com o tipo de olhos e as próximas aulas aí dos pilares de sobrancelha e tudo mais que a gente pode oferecer para vocês desse mundo do embelezamento do olhar, tá bom, gente? Obrigada aí e até a próxima aula. Um beijo.